O futebol piauiense vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão. Hoje nós estamos ocupando a 14ª posição, bem pertinho do G8, que é a zona de classificação. Vamos dizer assim, num passado não tão distante, nós estávamos brigando para sairmos da zona de rebaixamento. Mas o técnico Fernando Tonê chegou à equipe do Altos e a história mudou. Deixa eu ver se eu não erro. 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É isso mesmo, professor? Exatamente, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso bate-papo. Tá certo, obrigado. Exatamente é isso, né? Nós perdemos apenas a primeira partida contra o Mirassol, logo na minha chegada. E agora já são 7 jogos sem derrota e isso nos deixa muito contentes aqui dentro do Altos. Professor, eu queria que o senhor destacasse a evolução da equipe dentro da competição desde a sua chegada. O que foi que mudou? Foi a leitura tática que os jogadores estão entendendo do técnico Fernando Tonê dentro de campo? É isso que passa a ser um fator fundamental também? Na minha opinião, nunca existe um único fator que faz uma mudança dessa forma. São vários fatores, né? Incluindo esquema tático, incluindo treinamento, conversas com os atletas, apoio, enfim, são várias situações em que um bom planejamento, né, de semana a semana, então são vários fatores que levam a equipe a estar com esse desempenho nesse momento. Vitórias importantes, essa contra o Brasil de Pelotas foi mais importante ainda, porque deixa o time se distanciando ainda mais dessa zona de rebaixamento e já começa a ter como meta principal o G8, que é a zona de classificação. Dentro do que o senhor esperava, professor, ou te surpreendendo? Não, a metodologia que eu procuro utilizar nas equipes por onde eu passo é de ter uma equipe competitiva, uma equipe que busque a vitória, independente de ser jogo em casa ou fora, e da força do adversário, a gente se prepara para isso. Então, pelo menos da minha parte, não é surpresa nenhuma. Legal. A gente precisava, sim, e a preocupação que eu tinha era, o mais rápido possível, sair da zona do rebaixamento. Esse é o principal objetivo, né? Manter o Altos na Série C do Campeonato Brasileiro. E se durante a competição houver uma possibilidade de algo a mais, aí a gente vai atrás, vai buscar. Professor, o que mais está te surpreendendo dentro desse Campeonato Brasileiro da Série C? Não só a equipe do Altos, mas em relação a todos os teus adversários. A competição em si. O equilíbrio muito grande. Se você analisar a tabela de classificação hoje, a gente vê um Altos com 18 pontos, em 14º lugar, estando apenas a 2 pontos do G8. É verdade. São 2 pontos e está em 14º. Do 8º para o 14º, 2 pontos que dividem essa situação, significa que uma vitória a gente pode, dependendo dos resultados, entrar no G8 na próxima rodada. Eu observo muito os nossos colegas das outras emissoras de fora do estado do Piauí, vamos dizer assim, do sul do país, onde eles destacam que o Altos está agindo de má fé. Não o Altos, mas eles falam mais do presidente Bartol Lacerda em colocar os jogos às 15 horas no estádio Lindolfo Monteiro. Passa a ser uma estratégia ou passa a ser uma necessidade? Os jogos às 15 horas, professor, nessa bronca que os nossos colegas do sul do país têm. O desgaste ele é grande para todos. Para os dois lados. Para os dois lados. A vantagem que nós temos, e a gente tem que aproveitar essa vantagem, e eu sou de acordo com, independente da opinião de cada um, claro que a gente respeita, mas eu vou ao encontro do que o nosso presidente decide, porque jogar equipes de Sul e Sudeste, vir jogar aqui no Nordeste às 3 horas da tarde é muito complicado. Então é um fator a mais que a gente tem que levar em consideração. Isso. A gente não leva em consideração o fato de jogar em casa? Isso, é. Então jogar em casa tem que ter a diferença do torcedor, a diferença do clima, a relação do horário do jogo. Tudo isso a gente pode usar a nosso favor, desde que a gente saiba aproveitar essa situação. Assim como vai jogar lá fora, pega também uma temperatura abaixo do que nós somos acostumados aqui no Piauí. Sim. E isso o atleta tem que se readaptar também, eles usam também isso. Exato, nesse momento a gente tendo que ir para o sul do país, principalmente, eu sou de lá de Curitiba, essa época do ano é 3 graus, 4 graus, é tudo abaixo de 10 graus e é difícil de jogar também para nós aqui do Nordeste, os atletas que estão acostumados com esse calor. Tem uma adaptação e a gente tem que usar tudo ao nosso favor, né? Então, repito, né? Eu sou totalmente a favor de jogar às 15 horas da tarde, exatamente porque a gente ganha mais esse fator aí ao nosso favor. Pronto. Professor, tem um ponto que me chama a atenção e eu queria que o senhor destacasse isso aqui para os nossos telespectadores. É a situação de gramado, né? Eu observo que eles lá fora, eu vou sempre citar eles, lá fora eles costumam jogar com um gramado bastante encharcado, bastante molhado. E aqui nós não.
né? Como costumamos, vamos usar aqui o nosso piauiês, a gente apenas agoa o gramado. Isso também passa a ser fundamental para nós aqui e já nos atrapalha lá fora? É uma questão de adaptação, né? Aqui, por exemplo, nós não treinamos no Lindolfo Monteiro. A gente treina apenas uma vez por semana. Isso, é verdade. Que é o dia em que o município libera. É a CEMEL, né? Isso, a CEMEL. É o dia que a CEMEL libera para nós. Né? Eu já ouvi, até já li comentários em redes sociais de que o Altos deveria treinar no campo mais vezes. A vontade é grande. Não é contra. Eu também concordo. Se pudesse treinar todos os dias lá, seria melhor. Mas o estádio é liberado para nós uma vez na semana, então a gente tem que se adaptar nessa forma. E se adaptar o quanto antes. Exatamente. E como ele não é molhado no dia de treinamento, a gente também não molha no dia do jogo. Professor, ontem, logo após o jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas, eu ouvi vários questionamentos durante a entrevista coletiva dos nossos colegas de imprensa sobre as substituições. Eu entendo da seguinte forma, as substituições são feitas de acordo com cada partida. E ontem foi uma partida diferente, uma partida onde o Altos tinha que vencer, precisava vencer para se distanciar dos 8, e as substituições foram feitas de acordo com o que só precisava no momento. Sim, eu comentei inclusive na pré-eleição com os jogadores que amanhã o mais importante... Amanhã, desculpa. Amanhã porque eu estava conversando com eles, né? Mas o jogo em si, o jogo de ontem, o mais importante era a vitória, os 3 pontos. 1-0 seria goleada. Esse foi o comentário, inclusive na pré-eleição, antes do jogo. E claro que quando a gente abre um placar de 3-0, a expectativa do torcedor, de quem está assistindo, até da gente ali que está acompanhando o jogo e orientando os atletas, é de que o placar permanecesse daquela forma. Agora, não foram as substituições que fizeram com que o Brasil de Pelotas fizesse 2 gols no final da partida. Foi exatamente a oportunidade que eles tiveram, o desespero que o Brasil já estava em relação a buscar o resultado. E a bola, se você analisar bem os 2 gols, a bola teve um desvio na nossa defesa. E isso atrapalhou. São situações que acontecem e que, felizmente, naquele momento nós tínhamos feito 3 gols. Então a gente pode até se dar o luxo de tomar os 2 gols. A famosa gordura, né? Nós fizemos 3. Fala, o Altos tomou 2 gols no final da partida, isso não pode acontecer. Pode, que ainda tem 90 minutos, não acabou os 90. Nós tomamos 2 gols, mas nós fizemos 3. E nós vencemos o jogo. Esse é o mais importante. Importante, 3 pontos na tabela de classificação. Tem uma partida que eu determino ali, eu acho que é crucial, que será contra a Aparecidense agora, contra um time goiano, uma outra escola, uma outra história diferente. E qual poderá ser, professor, a tônica desse jogo contra a Aparecidense? Só finalizando a pergunta anterior, as substituições foram feitas principalmente porque eu tinha metade do time com 2 cartões amarelos. Tinha 5 dos 10 jogadores de linha, sem o goleiro, né? Dos 10 de linha, nós tínhamos 5 jogadores com 2 amarelos. A minha preocupação, eu já havia perdido nesse jogo o Elielton para o jogo contra a Aparecidense. Então já era um jogador. A minha preocupação era não perder mais atletas. E o placar me deu essa possibilidade de fazer as alterações. Me deu essa tranquilidade. E claro que depois a gente ficou preocupado no final, porque tomamos 2 gols, 2 gols por descuido, por desvio da bola em alguns jogadores, né? Talvez até por sorte do adversário, mas também por mérito. Agora, eu fiz o que tinha que ser feito. Né? O Ramon saiu para não tomar o 3º e já estava cansado. O Valderrama saiu para não tomar o 3º. O Júlio Ferrari saiu para não tomar o 3º. Falou assim, são quase todos, metade do time pendurado. Mas olha, gente, tem um detalhe que chama a atenção. O professor, ele perde o Elielton para o jogo, mas ele ganha o Manuel, que voltou a marcar, felizmente voltou a marcar. Betinho está de volta, mas são jogos super decisivos. E com um ponto que eu achei... Eu acompanhando a coletiva, eu disse, cara, não estou entendendo, vamos pisar no freio aí. O time do Brasil de Pelotas precisava vencer a equipe do Altos para também tentar sair da zona de rebaixamento. Como eles já estavam perdendo por 3-0, aquela velha história, perder por 1, perder por 1000. Então a pressão era esperada. E a sorte pintou para o lado dele quando pintou 2 gols por bola que foi resvalada na defesa. Em chute que eles arriscaram e deu certo, professor. E a gente poderia ter feito o 4º gol, né, antes mesmo deles encostarem no placar. Tivemos chance depois do 3-2 com o Dieguinho, uma bola que ele tentou cavar, né, que eu até conversei com ele, eu achava que uma chapada por baixo fazia o gol e seria o 4º gol. Né? Então, mas o mais importante, a gente sabe que são jogos difíceis. O Brasil de Pelotas, o mais importante foi a vitória. O Brasil de Pelotas vinha de 3 partidas sem derrota.
também. Vinha na sequência. Vinha numa sequência sem derrota. Né? Empatou, ganhou em casa, empatou jogos fora de casa. E a preocupação era grande em relação ao nosso desempenho nesse jogo. E a gente conseguiu, abriu o placar, deu uma tranquilidade. Ocorre um certo relaxamento, é natural. A gente sempre torce para que não aconteça, mas isso é natural do ser humano quando o jogo aparentemente está mais tranquilo e sob controle. Isso. E aí ele acabou fugindo do controle no final. Mas ainda assim a gente teve cabeça, soube administrar, poderia ter feito o quarto gol. E na verdade é que o mais importante foi 3 pontos. A gente está hoje a 2 pontos do G8 e a 4 do primeiro que está dentro da zona do rebaixamento. O 4 pontos me dá uma tranquilidade, não só para mim, mas para o Altos, para todos que trabalham lá no Altos, de que mesmo com uma derrota a gente não entra na zona do rebaixamento. Isso é muito importante. Olha, e o importante, galera, porque ontem eu assistindo esse jogo, na verdade ouvindo, né? Porque eu prefiro, nada contra os nossos colegas aqui de Teresina, que seja bem claro, mas eu prefiro ouvir a imprensa de lá do Rio Grande do Sul transmitindo o jogo, ou então da imprensa adversária, porque eles apontam. Né? O time é isso aqui, mas, cara, só foram elogios. Quando o Altos abriu o placar logo no início do jogo, que time é esse? Que Altos é esse? Cara, eles foram tão exagerados nos elogios, professores, que eles tacaram 2,10 metros para o Manuel. Um atacante de mais de 2 metros de altura. Meu Deus, é outro Manuel que eu estou conhecendo. Enfim, é o trabalho do Altos que está sendo reconhecido dentro de campo, mas principalmente o trabalho do técnico Fernando Tonê, que deu uma evolução sensacional à equipe do Jacaré, que até então o torcedor piauiense, a imprensa piauiense, não acreditava mais, infelizmente. E o senhor não, deu uma outra roupagem, uma outra cara, com o mesmo time. Sim, exatamente, né? E tudo mérito dos jogadores que entenderam a filosofia, acreditaram no trabalho e vem dando certo, né? Nós estamos a 7 jogos sem derrota nesse brasileiro, que é muito equilibrado. Se você analisar os jogos de ontem, o Atlético Cearense, que era o último colocado, ganhou do Remo de 3-1. Isso. E, então, é muito difícil, não tem favorito. Fala assim, tava 3-0 com o Brasil de Pelotas, né? Um time, o que eu ouvi, né? Time fraco, né? Time limitado. Fraco até que ponto? Olha como é que está é mérito nosso de ter feito os 3 gols e deixado o jogo fácil. Mas não que o adversário seja fraco, é um adversário de qualidade e que pode ser que tire pontos de algumas equipes daqui para frente e de repente consiga escapar do rebaixamento. Agora, o mais importante, a gente abriu 4 pontos do primeiro que está na zona do rebaixamento e abriu do próprio Brasil de Pelotas 7 pontos. E é muita coisa, faltando apenas 5 rodadas para terminar essa fase do Campeonato Brasileiro. Agora, professor, joga no final de semana contra o Aparecidense, que está a 1 ponto à frente da equipe do Altos. Ele, se não me engano, está com 19 pontos. Isso. O que passa a ser esse jogo? Claro que o que aconteceu ontem já passa a ser o passado. Agora, o seu foco com o Altos é o Aparecidense. O que é o Aparecidense na sua ótica? O Aparecidense é uma equipe muito forte, bem organizada. Também esteve na zona de rebaixamento em algumas rodadas e deu um salto grande na tabela. É uma equipe competitiva, nós teremos muitas dificuldades para enfrentar o Aparecidense. Mas agora o nosso pensamento é uma vitória contra a equipe do Aparecidense, caso a gente consiga no próximo final de semana. Dependendo dos resultados, a gente pode entrar no G8. Então essa é a principal motivação. Não tem mais aquela preocupação de entrar na zona de rebaixamento, porque mesmo uma derrota a gente não entra, sem depender de ninguém, porque a gente abriu 4 pontos do primeiro que está na zona do rebaixamento. Mas claro, que aí a gente pode encostar de novo numa situação desconfortável. Agora é pensar em cima, é pensar em vencer a Aparecidense, mesmo fora de casa, e aí torcer pelos resultados para a gente entrar no G8. Professor, eu não sei se o senhor já estudou, mas com certeza sim, se não o seu scout já estudou. O Aparecidense, quais as principais características, quais são os principais cuidados que o senhor deverá ter com ele, jogando na casa dele? É um time que tem velocidade, um time rápido, competitivo, que joga tão bem dentro como fora de casa. Não teve um bom resultado nesse último jogo, mas vinha também de uma série grande de invencibilidade. Perderam agora nesse jogo, então isso é um fator a maior para nós de preocupação, porque ferido. Eles vão jogar em casa, vindo de uma derrota, e não tenha dúvidas que eles vão nos atacar e vão nos pressionar para tentar vencer. Nós temos que ser inteligentes para jogar, não temer o adversário e também buscar a vitória mesmo fora de casa. Seu motorzinho, jogador de habilidade Elielton, tem mais algum desfalque a equipe do Altos? O senhor já tem o substituto direto do Elielton, ainda
essa semana para estudar essas substituições? Na minha cabeça a gente sempre tem, né, as opções e o que fazer, mas tudo vai depender do comportamento dos jogadores, da reapresentação, de como eles estão fisicamente, para ver quem será o substituto do Elielton. Certo. Entrou Bala nesse jogo, né? É uma possibilidade, mas a gente tem o Rangel, tem o Dico, tem alguns atacantes aí que podem Tem jogadores à altura, suprir a necessidade. E cada um, claro, com suas características diferentes. Exatamente. Então, é o único jogador hoje que está fora da partida. O restante, todos em condições, e a gente tem um elenco bem preparado, um elenco qualificado, né? Diferente do que talvez as pessoas imaginavam no início, logo que eu cheguei, que o Altos era um time... Sim, verdade. Pelo que eu ouvia os comentários, enquanto eu ainda estava no 4 de julho, que o Altos era um time que esse ano caía para a Série D. E a gente mostrou que tem uma equipe competitiva, uma equipe que pode até vir a se classificar para o quadrangular do acesso. E como eu disse agora há pouco, sem mudar o elenco, são os mesmos jogadores. Agora, galera, vamos lá. 8 jogos, hein? 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já era o momento, hein, professor, da torcida piauiense abraçar a equipe do Altos e deixar o Lindolfo Monteiro pequeno para tanta gente. A cobrança é muito grande, né? Primeiro era aquela preocupação e aquele desespero de um time na zona do rebaixamento. E a gente chegou a estar em 20º lugar, último lugar. E aí o pensamento é só sair da zona do rebaixamento. Depois, quando a gente consegue manter uma sequência dessa de 7 jogos sem perder, a cobrança começa a aumentar. O torcedor, as pessoas em geral, não só o torcedor, mas já começa a ficar impaciente porque a gente ganhou de 3-2. Para mim, tá começando a ficar bom, porque se tá ficando chateado até quando vence, antes era uma reza doida para vencer um jogo, para sair da zona do rebaixamento, e agora ficam descontentes porque nós tomamos 2 gols no final. É claro que ninguém queria tomar, mas do outro lado tem um adversário que também estava buscando o resultado. Beleza, então, professor, deixa eu agradecer o senhor mais uma vez aqui no nosso bate-papo esportivo, falando da equipe do Altos, reconhecendo, parabenizando o seu trabalho à frente ali do comando técnico da equipe do Altos e, claro, a todo o elenco e principalmente o apoio que a diretoria vem dando através do presidente Varto Lacerda. Lembrando sempre que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição. Eu que agradeço pelo convite, sempre que eu posso eu participo, atendo a vocês da imprensa, a qualquer pessoa que me procura, né? Sempre que eu tenho disponibilidade eu atendo. E gostaria de convidar o torcedor novamente para o próximo jogo em casa, depois do jogo do Aparecidense, vai ser contra o Campinense, um time que está na zona do rebaixamento nesse momento, em que acredite no trabalho, continue nos apoiando, porque a partir de agora a gente vai brigar para classificar entre os 8 primeiros colocados. Tá aí, foi o bate-papo com o técnico Fernando Tonê.